Retrospectiva 2024, tô aqui para contar para vocês como é que foi meu ano, um ano atípico, incrível, particularmente eu gostei muito e ao mesmo tempo achei estranho, vocês já vão entender por quê. E fique até o final porque cada mês teve sua importância e eu vou sempre fazer uma relação com networking, empreendedorismo, vendas, valores familiares, né, que faz parte aí do Clayton, né, do meu ser. E eu tô aqui com uma colinha, né? Quais foram os momentos mais importantes de 2024? E vale ressaltar que em 2023 eu fiz uma meta. E depois eu vou gravar um conteúdo para vocês explicando por que esse formato de meta. Mas em resumo, eu prometi a mim mesmo que eu iria ler 14 livros, tá? Depois eu explico qual foi a técnica utilizada, né, para chegar a esse número. Isso no final, tá? E eu quero também que vocês já sigam o nosso canal. Vou falar muito sobre vendas, sobre networking, sobre você e seu negócio. Então não é pura e simplesmente falar do meu ano, mas é te dar um norte, te dar uma perspectiva de como você pode começar o seu ano. Você não precisa errar onde eu errei, né? Você pode aprender com os meus erros. E algumas coisas que deram certo para mim, pode ser que deem certo para você, dentro da sua realidade. Então eu vou começar aqui falando de janeiro, né? Janeiro começou com eu buscando muito a minha saúde, né? Então em dezembro, novembro de 2023 eu me propus a fazer uma meia maratona, correr 21 quilômetros. Eu nunca havia corrido uma competição, tá? O máximo que eu havia corrido assim, no dia a dia, como uma forma de praticar exercício, eram 5 quilômetros. Ou seja, 21 quilômetros seria realmente algo muito fora da minha realidade. Mas eu me propus a fazer, falei, quero ter essa experiência. Então eu decidi que eu gostaria de fazer 21 quilômetros. E ao decidir fazer isso, eu busquei ajuda, né? Queria saber o que precisa para alcançar esse nível de performance sem afetar também, sem me lesionar, sem afetar a minha saúde, meu bem-estar, né? Então, era um tempo curto, tá? Porque eu queria fazer essa meia maratona antes dos meus 45 anos, que eu faria em maio, dia 30 de maio, e eu decidi isso ali final de novembro, né? Então eu tinha ali um pouco mais de 6 meses, né, para poder executar essa tarefa. E alguém que não praticava corrida naturalmente era algo que a princípio seria muito difícil, né? Agora, o que isso tem a ver com empreendedorismo, com vendas? É o tal do poder mental, né? Toda vez que você vai vender, você precisa também ter uma conexão muito forte com as pessoas, né? E corrida, esporte, ciclismo, beach tênis, né? Muitas coisas aí estão em evidência, estão na moda, né? Então, mesmo que você não pratique com regularidade, mas você ter essa experiência do saber contar algo que você vivenciou, pode fazer uma grande diferença na hora de fechar o negócio, né? E eu também gostaria de conviver com pessoas, né, num ambiente onde era desconhecido para mim. Então, você vai me ouvir muito falar sobre furar bolhas, né? Então, quando a gente convive naquele mesmo ambiente, com aquelas mesmas pessoas, você vive numa bolha. Você imagina que todo o conhecimento do mundo, né, está restrito àquele ciclo de amizades que você convive. Óbvio que você sabe que tem, né, conhecimentos fora dali, mas você parte de alguns princípios. Eu vou dar um exemplo. Então, eu comecei a pesquisar muito do mercado digital, de pessoas que falam muito sobre vendas, e vou vendo vários players com vários conteúdos diferentes, similares, enfim. E aí quando você vai em algum evento, você imagina que todos os empreendedores, eles também estão buscando essa mesma informação. Só que aí você tem uma surpresa. Você fala, você conhece fulano de tal, ciclano, beltrano? E alguns, lógico, são muito famosos, mas alguns não. E as pessoas nunca ouviram falar. São muito famosos, mas para aquela bolinha específica.
E aí você tem aquele choque de realidade. Poxa, eu achei que todo mundo sabia disso, que todo mundo falava disso. É tão óbvio que é bom, é tão óbvio que é importante, né? Por que que vocês, né, não estão antenados a isso, que vocês não estão olhando isso, né? Porque cada pessoa, cada grupo, né, tem a sua vontade, né, convive. Por exemplo, teve uma época da minha vida que eu convivi muito com pessoas que gostam de jogar futebol. Então o assunto era basicamente futebol, né? E entrávamos nessa discussão, qual jogador joga bem, que deveria ir para a seleção, qual o melhor time, enfim, ficava muito neste mundo, né? Então, um dos motivos que me fez buscar a corrida, além de conhecer um público totalmente diferente que eu nunca havia convivido, também tinha isso de cuidar da minha saúde, né? Então, comecei o ano com essa pretensão. Eu lembro de ter feito fotos, contratei uma nutricionista, né, focalizada, que é especialista na parte de nutrição esportiva, então a família dela é de maratonista, então ela entende muito bem dessa coisa de fazer uma corrida mais longa. Contratei uma coaching de corrida, né, que estava me ajudando nesses treinos gradativos, né, para que eu não tenha lesão, porque era um período muito curto, então eu precisava treinar com alta intensidade, mas ao mesmo tempo eu não podia me lesionar, né? Então essas duas profissionais, elas me auxiliaram muito nesse processo. Então eu comecei o ano com essa mentalidade, né? Quero fazer uma meia maratona. E além disso, eu também tinha uma meta aí, que era vender um carro, né? Em dezembro eu vendi um imóvel e nesse negócio, nessa transação, eu adquiri um carro, né? Que eu adorava, gostava muito desse carro, né? Passei era um carro de luxo, né? É uma Mercedes GLC 63, modelo AMG, ela é biturbo, V8, então é um carro realmente fora aí dos padrões, né? E eu gostava muito desse carro, né? Tava andando, me divertindo muito com ele, mas era um carro de um alto custo de manutenção, é um carro que na época ele valia ali cerca de 550 mil reais, né? E para esses carros ele acaba perdendo valor muito rápido, né? Então eu já sabia que ia levar um bom tempo para vender, então eu falei, deixa eu anunciar logo, enquanto não vende a gente vai aproveitando do bem, né? É claro que durante a negociação, né, ele não entrou por esse valor, né? É um carro que a gente sabe que ele é vendido abaixo da FIP, a gente sabe que ele tem um alto custo de manutenção, né? Então tudo isso foi considerado na negociação. Tá aí também uma dica que eu dou para vocês, né? Toda vez que você for fazer uma negociação, principalmente envolvendo algum bem, né? Você tem que chegar num consenso onde essa negociação é bom para ambos os lados, né? Então a pessoa precisa se livrar do carro, você também quer vender por questão estratégica lá um bem, e aí tem que chegar num consenso, né? Só que não são a mesma moeda, né? Um imóvel ele tem a tendência de valorização, principalmente se ele for um imóvel mais novo, dependendo da região e por aí vai. Já o carro é ao contrário, né? Ele acaba se depreciando, né, muito rápido. Então, e não é um carro. Uma coisa é você pegar um imóvel de 1,5 milhão, né? É um imóvel que vale muito dinheiro, mas as pessoas dão muito mais valor ao metro quadrado do que se fosse um carro de 1,5 milhão, né? Não é qualquer pessoa que pode comprar um carro de 1,5 milhão, ou quer comprar um carro de 1,5 milhão, né? O mercado é muito mais restrito. Então, mesma coisa se você falar, um carro de 550 mil não tem o mesmo peso que um imóvel de 550 mil. Então, esse cuidado tem que ter no momento da negociação. O que está sendo colocado na mesa, né, ele tem que ser bom e equivalente, né, e reconhecendo as suas diferenças, né, de produto, de mercado e por aí vai. Enfim, no fim deu tudo certo, então a ideia era pegar esse bem, deixá-lo a vender, enquanto isso a gente ia utilizando. Então janeiro marcou muito essa mudança, porque eu estava em Jundiaí, eu tinha imóvel em Jundiaí, ainda tinha um pé lá, uma vida lá, ainda tenho grandes amigos, clientes, vou muito para lá,
mas a ideia era, né, começar a desvincular um pouco mesmo. E ironia do destino, né, minha mãe, ela morava em Londrina e ela foi morar em Atibaia, então ela foi lá para perto e eu acabei, né, só que foi ao contrário, eu vim para Londrina para ficar mais próximo a ela, mas por questões aí de logística dela, ela foi para lá. Depois eu conto essa história. Mas então, era essa a minha meta. Então, comecei o ano com a intenção da venda desse carro, né? Um carro considerado de luxo. Então, eu nunca vendi carro, né? E era uma coisa nova para mim também. E aí você também começa a conviver e conversar com pessoas desse mercado. E vai fazendo networking, vai trocando ideia, vai sabendo como pensam essas pessoas, né? Que investem em carros de alto luxo. Você sabe de alguns atalhos, né, alguns lugares que seriam melhor para negociar, alguns itens que são melhores importar. E, enfim, você vai conhecendo este mundo também. Então, muitas vezes é uma forma de você acessar o mercado, comprar o acesso. Não necessariamente de uma forma direta, né? Algum evento específico, conhecendo alguém, às vezes de uma forma, como eu estou explicando aqui. Poxa, um carro me levou a encontrar, conhecer, conversar com várias pessoas que têm interesse, né, nesse mercado de luxo, de carro. Então você começa também a ver o que pensa, o que come, como respira, né? Como respira, não, como vive essas pessoas aí né, desse mercado automobilístico, tá? Um outro evento que culminou também foi uma competição de 10 quilômetros. Então eu resolvi correr um evento de 10 quilômetros, né? Era o segundo evento que eu estava já correndo, então janeiro marcou isso daí. Tive que aprender muito, né? Porque é um mês de muito calor, né? Então você precisa fazer economia de recurso durante esse trajeto e tem que manter um desempenho, né, adequado dentro daquela sua característica. Então foi onde eu comecei a aprender, né, como seria aí os meus 21 quilômetros, tá? Já em fevereiro veio o carnaval. Há muito tempo eu não passava o carnaval em Londrina, então foi uma experiência bacana. Nós fomos ali no Shopping Aurora, um centro de eventos maravilhoso, né? Esse centro de eventos vai ter história aqui para frente ainda na minha vida. E lá, então, passamos esse carnaval, eu fui no cinema com os meus filhos. Eu acho que foi, se eu não me engano, a primeira vez que o Rafael vai ao cinema, porque o Rafael, na ocasião, ele tinha 2 anos e pouquinho. Então ele, antes disso, né, não tinha muita paciência para ficar dentro de um cinema, né? Então, pelo menos comigo, foi a primeira vez que ele foi. Então foi um momento legal, foi um momento marcante que eu queria deixar aqui, né? Um momento muito família, né? E aí também fiz uma segunda corrida, né, de 10 quilômetros. Então, de um mês para o outro também, né, com alto calor, já estava eu ali tentando melhorar meu tempo, né? Então, quando você se propõe a correr algo que você nunca fez, você não pode cair simplesmente de paraquedas, né? Você tem que ir sentindo o clima, vendo as pessoas, vendo a dinâmica. Até para beber água você treina, né? Porque aquilo não faça com que você perca tempo, mas ao mesmo tempo se hidrate, que é algo importante, e por aí vai. Já março era a minha corrida de 21 quilômetros, né? Então eu tive toda essa preparação através da nutricionista, que foi me orientando, né? Qual era a alimentação adequada para treino, pós-treino, inclusive um dia antes da corrida. Eu me lembro muito bem que eu tinha que adquirir muito carboidrato, né? Porque isso iria gerar energia no dia da corrida. Então meu jantar, eu não me lembro exatamente o que eu comi, mas com certeza era algo assim muito rico em carboidrato. Parte também da hidratação. Tem aquele gel, né, que você também utiliza durante a corrida. Então tudo isso tinha que fazer parte do treino. Nada que você colocou no treino você colocaria no dia da corrida. Então isso trazendo aí para o empreendedorismo, né, você também
tem que saber a hora de testar e colocar alguma coisa nova dentro da sua empresa, né? Momentos muito importantes não podem ter algo muito disruptivo, senão a equipe não consegue dar conta, né? Então tem que ser avaliado muito bem o que e quando, né, inserir algo novo, e se a equipe, né, ou se você mesmo, a sua empresa, ela está preparada para aquilo. Então, muitas vezes são várias etapas, né? Então existe aí o planejamento estratégico, aonde você quer chegar, e aí você tem que quebrar a sua meta maior em várias outras metas, tem que avaliar se essa meta ela é fácil de medir, se dá para atingir, e como é que você vai medir isso durante o percurso, para que você consiga também fazer ajustes rápidos, para que você consiga, né, atingir o objetivo final. Então, março me propus, até era para ser uma prova treino, a prova maior, né, deveria ser em maio, né, mas surgiu essa prova no meio do caminho e a minha coach de corrida me falou, vamos fazer, né, se você não conseguir terminar, não tem problema, tudo bem, mas foi me dando dica lá do ritmo, tenta não parar, porque quando você para, né, para você retomar também é mais difícil, né, que seria o caminhar lá, então até para parar tem treino, né? Então eu me propus a fazer, tive que cortar algumas coisas, né, por exemplo, bebidas alcoólicas, né, fiquei um tempo ali para eliminar do corpo e que aquilo não atrapalhasse, né, na regeneração da minha musculatura e por aí vai. Então foi muito intenso. Eu consegui fazer a corrida e finalizei a corrida, mas para o final acabei parando. Eu comecei atrasado, infelizmente, eu fui com o segundo pelotão, né, digamos assim. Sai primeiro o pessoal do 21, depois sai o pessoal do 10 km. E como eu cheguei atrasado, era uma região difícil de estacionar, não me planejei bem. Tá aí, ó, não tô culpando, né, a organização nem o lugar. Eu não me planejei bem, né? E aí acabei chegando muito em cima da hora. Quando eu cheguei, o meu grupo, né, que é dos 21, já tinha largado, então eu acabei largando com o pessoal de 10. Aquilo me atrapalhou um pouco, porque como a corrida era muito longa, os pontos de hidratação, eles vão acabando as águas, né? Chega uma hora que eles não repõem mais. E como eu fui um retardatário, então lá pelo quilômetro 10, se eu não me engano, eu já não tinha mais essa opção da hidratação. Aí depois que eu fiz todo o circuito e voltei a encontrar o mesmo circuito do pessoal de 10 quilômetros, que foi praticamente no final ali, mais ou menos uns 15, 16 quilômetros, né, já chegando mais próximo dos 21, aí voltaram a aparecer os pontos de hidratação, tiveram acho que mais um ou dois, se eu não me engano, e aí consegui finalizar bem, mas teve um período ali que isso psicologicamente me abalou muito, eu achar que não tinha água, como era a minha primeira corrida de 21, né, então eu fiquei muito preocupado com essa falta de recursos, né, então eu sofri um pouco nessa gestão, mas deu certo, cumpri aquilo que me propus a fazer, né? Finalizei os 21 quilômetros antes dos meus 45 anos, né? E aí fomos para o Tauá, um resort lá em Atibaia, um resort que particularmente eu gosto muito, que ele tem um parque aquático indoor. Então esse parque aquático indoor, faça chuva ou sol muito intenso, você consegue aproveitar bem, né? E nos acompanharam lá algumas tias, né, as irmãs da minha mãe, que estão morando lá em Atibaia. Então foi um momento assim, família, muito bom, né? As crianças se divertiram muito, né? Não tem como, né, a criança não se divertir em resort. E ali vem um papel importante, que é o resort, e dentro do mês de março, porque ali finalizou todo o meu compromisso com a Prudential. Não é compromisso. A minha meta da Prudential, a Prudential ela é uma empresa, né, de seguros de vida, e ela faz as suas convenções olhando ali de fevereiro a janeiro, ou março a fevereiro, né? Então é muito nessa época. Então março meio que finalizou a PTC, né, que é essa President Trophy Convention da Prudential. Então essa maior premiação
que a seguradora nos dá sempre finaliza ali em meados de fevereiro e março. Então, em março, também foi um momento de dar aquela mini férias, aquele momento de relaxamento, seria o ano fiscal, né? Ele muito bem concluído. E realmente foi um ano muito próspero, né? Foi um ano de um resultado muito bom. Então, é uma forma de reconhecimento, né? E levar a família para curtir, se divertir, descansar, né? Porque querendo ou não, algumas coisas que a gente gostaria de fazer durante o ano acaba ficando em segundo plano, porque existe essa obrigação, né? Essa obrigação é meio forte, mas existe essa decisão, né? De ter um resultado satisfatório para que a gente consiga os nossos outros objetivos, né? Então eu vivo no mundo corporativo, sou um franqueado da Prudential, eu preciso dar resultado, e quanto mais resultado eu der, mais eu consigo melhorar o padrão de vida, né, para minha família, mas tem que haver esse equilíbrio, né? Então é natural que eles também pagam um preço, né, para que eu consiga conquistar os resultados que eu venho conquistando. Então precisamos também, né, nos divertir junto com a família para que eles também façam parte, né, das conquistas, tá? Então, março, normalmente a gente tira essa mini férias aí. E já em abril, né, abril começa o mês que nós temos oficializando o resultado da convenção. Então, existe um ranking, e neste ranking, a CONA, que é a equipe da qual eu faço parte, nós chamamos isso de unidade, né? Então, cada unidade tem vários life planners, né? Eu sou um life planner da Prudential, um franqueado, né? Life planner da Prudential. E a nossa unidade se chama CONA, que faz essa referência àquela competição, né, de Ironman que acontece no Havaí, que é uma das maiores competições. E CONA, então, é uma equipe que já havia sido campeã. Nós estávamos, então, defendendo o nosso título. E ali em abril, nós já tínhamos a certeza, né, oficialmente, éramos bicampeões. Então, nós resolvemos ir para o Clube CONA, né, que a gente carinhosamente batizou, onde nós pegamos todas as pessoas da unidade, né, todos os life planners, e vamos para algum local, né? Nesse caso foi uma chácara em Boituva. A chácara é muito legal, assim, ela basicamente é um local que recebe eventos, fazem inclusive casamentos, e eles têm quase que um hotel lá, né? Eram 2 andares, com acho que 10 acomodações, se eu não me engano, mais um quarto meio top, assim, como se fosse a suíte dos noivos, né? Então, é um local para quem quer fazer eventos, né, como um casamento, e tem que receber muita gente de fora, ao invés de colocar no hotel na cidade, né, se hospeda no mesmo local ali onde há o evento. E aí tem a parte de salão, mas tem a parte externa, né, com piscina, churrasqueira e por aí vai. Então, estávamos lá em 8 famílias ou 9, alguma coisa assim, cada um no seu quarto, né? Então deu para se divertir muito, porque a maioria ali tem crianças na faixa de idade dos meus, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, enfim. Então acaba se tornando uma família, né? Nós não somos apenas uma unidade de vendas, né? Nós somos uma unidade que tem um propósito em comum, né? Então essa vontade, né, de participar dos eventos, ser reconhecido, é também um encontro anual aí de toda a família. Alguns moram muito perto, eles têm mais tempo juntos, né? Mas alguns moram mais distantes, como eu acho que sou o que mais mora mais distante. Então é uma forma de manter um contato físico, né? Existem as reuniões online, mas um contato físico com a turma lá, sabe? Então o Clube CONA é algo que, puxa, lindo e maravilhoso, e que marcou muito, né, o ano de 2024. E teve a exposição agrícola, né? Então em Londrina tem a exposição agropecuária todo ano. E esse foi um ano que acho que o Rafael ele estava entendendo mais das coisas, né? Que já estava interagindo muito mais. Então ele estava com 2 anos e meio praticamente.
Então, lá nessa feira agrícola, tem exposição de animais, né? Vaca, cavalo, carneiro, coelho e por aí vai. Então, essa proximidade com esse pedacinho da natureza, que hoje em dia está cada vez mais difícil, dependendo aí onde você mora, né? Eu particularmente eu gosto muito, né? Meu pai, ele foi agrônomo, né? Nós tínhamos lá o sítio, plantações de café, e junto com a plantação de café sempre tem criação de animais, né? Porco, galinha, vacas, enfim. Eu tomava leite de vaca, da vaca mesmo, né? E então eu meio que quero trazer os meus filhos também para esse mundo, né? Conhecer esse lado. Então, quando tem exposição, normalmente a gente vai, né, para dar essa experiência a eles. E o Rafa, acho que no ano anterior ele era muito pequenininho, acho que não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas esse ano foi um ano que ele interagiu, né? A gente descobriu aí que ele gosta muito de cavalo, estamos até pensando aí de ir para uma escola de hipismo, talvez. A Carolzinha também gosta, mas o Rafa tá parecendo que gosta mais, né? Então, o tal do Pocotó aí, né, faz parte da nossa vida. E em maio é o mês do meu aniversário. E em maio, sempre no dia 1º, que é o Dia do Trabalhador, na cultura japonesa existe um Undokai, como se fosse uma Olimpíadas, né? E eu me lembro do meu último Undokai. Eu participei lá de 1º de maio de 94, se eu não me engano, que foi o dia que o Senna morreu. Olha só, faz 30 anos isso já, hein? E foi muito marcante porque o Senna, ele era um herói brasileiro, né? Ele conquistava os nossos domingos, né? Todo mundo queria lá assistir as corridas. Podia ser, por exemplo, no Japão, de madrugada, e o pessoal colocava o despertador lá e fazia questão de assistir o Senna. Então, esse ano foi um ano que nós levamos os nossos filhos a participar do Undokai. Eu não me lembro por que no ano de 2023 nós não fomos, ou se fomos, acho que foi um período muito rápido, talvez porque o Rafa era muito pequeno, não me lembro exatamente. Aí foi um dos motivos que eu quis gravar essa retrospectiva aqui também, para algumas coisas são importantes elas ficarem imortalizadas, né? E levando os dois, nossa, como se divertiram, sabe? De pegar na terra, se sujar. E o Undokai, na verdade, é uma Olimpíadas mesmo. É corrida, tem corrida no saco, né, que você sobe no saco e vai correndo, como se fosse uma Olimpíadas do Faustão, bem divertido. Só que, né, na terra, na grama. Tem um cesto, né, que as pessoas colocam bem no alto. Você pega umas bolinhas de areia, sacos de areia pequenininhos, né, e fica tentando acertar nesse cesto que está bem no alto. Aí divide, obviamente, em várias equipes. E ali, né, as pessoas que foram fazendo mais pontos vão ganhando prêmio, é só para, né, juntar o povo lá e se divertir. Então, o Undokai, acho que é algo assim que para as crianças é muito legal, é muito legal mesmo, né? Então, me marcou aí que foi um ano importante. Teve também o chá de fraldas do Kaito, sim, um filho de um grande amigo e posso dizer parente, né, do Dan, com a minha prima Lili. E nós fomos lá para São Paulo para esse chá de fraldas. O Kaito, ele foi um menino muito desejado na nossa família, né? O último tinha sido o Rafa, né? O Rafa aí já estava com 2 anos e pouquinho. Então eu falava assim, nossa, essa família está precisando aí de mais uma criança, né? E lá, em maio, teve o chá de fraldas do Kaito, né? E quem acertou o tamanho da barriga da mamãe foi minha esposa, a Dani, né? Então, acho que era a última mamãe, né? Tinha bastante experiência ainda com isso. Então, mais ou menos, ela sabia lá. E ela acertou cravado, hein? Não é que ela ficou próximo, não. Ela acertou cravado. E tinha uma pessoa lá que acho que colocou 1 centímetro a mais ou a menos. Ou seja, tinha pessoas muito perto, muito próximas ao prêmio lá. É que a minha esposa, ela foi realmente muito assertiva, né? E ali em maio fizemos a viagem da PTC, né? Então aquela convenção da Prudential que ela premia, né, os melhores life planners do Brasil. Então eu com a minha corretora eu consegui me classificar.
onde nós pudemos ir. O evento PTC seria em Las Vegas, mas haviam algumas opções de voo, nós optamos por Los Angeles. Então fomos para Los Angeles, aí queríamos ir na Disney de lá, queríamos na Universal, fomos no Parque do Snoopy, que, nossa, ninguém fala, mas é um parque sensacional, chama Barry, agora não vou me lembrar, mas Parque do Snoopy, se você procurar lá, vai ser fácil de encontrar. E foi uma forma, assim, tanto do Rafa, mas principalmente da Carol, de perder medo de alguns brinquedos, né? Então, o Parque do Snoopy tem, né, coisas mais radicais, mas tem coisas mais tranquilas. Então, foi uma forma da Carol ir tomando coragem, né, para experimentar outras coisas que aparentemente são muito, uau, que grande, nossa, tenho medo, não vou, né? Então o Parque do Snoopy ele foi uma boa introdução, pode-se assim dizer, né? Foi o primeiro parque que nós fomos lá em Anaheim. E aí depois sim, fomos para Disney, eu acho que aquilo ajudou ela a aproveitar mais, né? Gostei bastante de Los Angeles, é uma cidade assim que não deu para aproveitar a cidade em si, mas os parques dali em relação a Orlando são parques aparentemente menores, não sei ao certo se realmente são, né? Mas também não sei se por conta da época eu achei mais tranquilo, né? A Universal mesmo, nós íamos lá naqueles brinquedos do Harry Potter, que você passa horas na fila em Orlando, e simplesmente em Los Angeles você saía do brinquedo, se você quisesse ir de novo, não tinha nem fila, é só ir correndo, chegava lá e já via de novo. Então foi bom porque você não precisava ficar até o parque fechar, você conseguia ir em todos os brinquedos antes do parque fechar, e aí conseguia repetir alguns, né, que você gostava mais. Então eu particularmente, por esse motivo, né, de ser mais tranquilo, mais vazio, eu achei sensacional, né? E assim, lógico, tem menos opções, mas as opções mais legais estão ali, né? Falta uma ou outra, mas no geral, poxa, né? Deu para se divertir bastante. Então, Los Angeles me marcou positivamente. Eu normalmente não gosto de retornar no mesmo lugar, mas não descarto passar mais tempo em Los Angeles, com mais calma e por aí vai. Já Vegas me trouxe essa mesma sensação. Não é uma cidade para criança, mas as crianças conseguiram se divertir, por incrível que pareça, né? Tem um aquário, nós fomos no show, né, no Cirque du Soleil, só que do circo mesmo, tem mais shows, só que não permite entrada de crianças. Então, por exemplo, do Michael Jackson, eu gostaria de ter ido, eu acabei não indo. Então, também seria um lugar que eu voltaria, mas por conta disso, não para ver as mesmas coisas, para ver shows que eu não pude ver, né, pelo fato de não ter para crianças, né? E claro, né, cada hotel tem a sua dinâmica, tem seu charme, então, no geral, assim, apesar de não ser um local para criança, criança se diverte muito. Então, ok, é um local que eu voltaria sim. Junho, chegando aí na metade do ano, eu iniciei fortemente a gravação do meu curso de vendas. Então, se você ainda não me segue, por gentileza, me segue já nesse canal, ativa o sininho aí, vai ter sempre conteúdos novos. E também, né, caso você queira saber mais, queira vender mais, né, por gentileza, me manda uma mensagem aqui que eu vou disponibilizar o download aí para vocês do curso, né? Ele está na plataforma Kiwify, foi feito com muito carinho, mas já está lá prontinho, né, para você comprar e escalar as suas vendas, né? O meu objetivo é que tudo aquilo que eu consegui, né, de resultado para minha vida, para minha família, eu coloquei ali para que você também consiga. E é muito difícil, né, você ter vários conteúdos, mesmo grátis aí na internet, mas muito espalhados. Você não consegue colocar isso como um método, né? Tá, como que é primeira etapa, segunda, terceira, quarta, quinta, poxa, se não der certo, o que eu tenho que fazer, sabe? Então, eu senti essa dificuldade no que eu estava encontrando dentro da internet e resolvi criar um conteúdo, né, bem denso, né? Então,
Eu acho até que deveria ter mais coisas lá, tá? É difícil você colocar no curso todo o seu conhecimento, 100%, né? Não sei se isso é possível, né? Mas algumas pessoas que já fizeram têm me dado um feedback que está além do que era esperado, né? Porque normalmente os cursos que são vendidos pela internet ele é muito raso, né? Ele explica lá um processo que gera muita dúvida de como implementar, e aí quando você vai implementar, você fica perdido, não sabe a quem recorrer. Então eu sou um cara muito acessível, lá no meu curso tem também os meus contatos, né, pessoais, que você pode tirar dúvida comigo. Eu tenho comunidades, né, de vendas, então se você quiser participar de comunidade de vendas também, já manda aqui comunidade, né, porque eu acho que ajudando aos outros nós somos ajudados, né? Então, né, eu intensifiquei muito lá em junho, né, esse curso, e ele está pronto, né, já está sendo vendido. E também em junho eu participei de um evento que também fazia parte lá das minhas metas, que é o Time Out, né? Um evento que foi aqui em Londrina, é um evento ali para empresários. E você tem duas categorias, tá? O plateia geral e o VIP. O VIP bem mais caro. E eu decidi ir para o VIP, né? Com uma amiga, na verdade, era a primeira vez que a gente estava indo, então eu não sabia se ia ser bom, não ia, quem seriam os palestrantes também. Eles não anunciavam logo que lançavam o primeiro lote, né? E aí eu conversando com uma amiga, né, a Evelyn, que é empresária, eu falei, Evelyn, e aí, você topa aí? Ela, eu topo, mas eu prefiro ir no VIP. Eu não enxergo direito, quero ficar mais à frente. Eu falei, bom, eu já estava pensando em ir no VIP também para, de repente, né, sentar e conhecer pessoas diferentes, que estão ali dispostas a pagar um pouco mais, né? Então, é comprar o acesso mesmo, né, a certas pessoas. E, enfim, compramos o VIP e fomos. E o VIP eram com mesas, né? E aí algumas pessoas diferentes lá sentaram à nossa mesa. Só que duas pessoas que eu já conhecia, que é o Ramon Fôlego e o André Tsukamoto, eles fazem parte do grupo Conecta e Cresce. Como é que surgiu o Conecta e Cresce, né? Eles moram num condomínio vertical em Londrina, do Concept, fica lá no Alto da Palhana, um bairro nobre aqui em Londrina. E lá eles têm um coworking. E desse coworking, tava naquela assim de, poxa, será que eu preciso de um prestador de serviço para determinada coisa? Será que tem aqui no prédio? Então, ali no encontro entre uma empresa sai, outra entra, né, dividindo o coworking, veio esse insight, né, do tipo, poxa, talvez haja empresas aqui com sinergia que não sabem e podem, né, fazer negócios juntos. E aí eles criaram lá na época, acho que chamava-se Concept Palhano, não vou saber exatamente o nome, mas chamaram todos os empreendedores que quisessem fazer uma reunião de networking lá no condomínio mesmo. E aí foram lá, o Ramon Fôlego, que é um síndico profissional, né, passou a organizar junto com o Renan Vieira, entre outras pessoas. Isso foi o primeiro evento. Do segundo evento, então era só para moradores, né, do Concept Palhano. No segundo evento, eles falaram, poxa, o que vocês acham de cada um aqui trazer uma pessoa de fora do condomínio, para fortalecer esse network? E aí eu tinha um cliente, eu morava lá na época, e ele me chamou. Falou, Cleiton, você que gosta aí dessas coisas do network, você não quer vir? E fui. Conheci a turma lá, fiz amizades. Eu conheci uma ou duas pessoas que já estavam lá, mas a grande maioria era a primeira vez que eu estava conhecendo. E achei muito legal. No terceiro evento, eles já iam para um outro local, fora dali do condomínio. E aí, por uma questão de agenda, eu não pude estar presente nesse terceiro evento. Mas eu estava ali, fui inserido dentro do grupo de WhatsApp, mas de repente cessaram as mensagens. Eu fiquei meio perdido lá e foi. E aí, em junho, né, nesse timeout, sentou à minha mesa, né, então o Ramon Fôlego e o André Tsukamoto, que estavam lá nesse grupo aí do Conecta e Cresce, que na época não chamava Conecta e Cresce, chamava Concept.
Eles mudaram de nome para Mastermind, aí que eu me perdi, era Mastermind alguma coisa. E ali eu comentei com eles, falei, gente, aquele evento lá era tão legal, né? Fui em um único evento, mas gostei, por que vocês não estão mais fazendo? Aí eles falaram, não, a gente continua fazendo, Cleiton, só que agora é outro nome, Conecta e Cresce. Eu falei, puxa vida, quero voltar a fazer parte, me coloca lá no grupo, quando vai ser o primeiro? Toda primeira quinta-feira de mês, então o próximo vai ser ali no início de julho, bora lá. E olha que incrível, cara, como o networking é fenomenal na nossa vida de empreendedor, né? A Evelyn, minha amiga da Hanaume, ela tem uma empresa de inclusão, de nutrição inclusiva, então ela faz produtos sem glúten, sem lactose, produtos, né, diferenciados. E neste evento próximo, então, de julho, quem serviu o café lá de entrada e pós, né, networking foi a Evelyn. Então o Ramon, né, nesse encontro, nessa mesa, ele já a convidou para servir o café lá. E eu nem sabia, né? Na hora que eu, né, lógico, faltando 2 dias ali para o evento, eu falei, você que vai servir, Evelyn? Eu falei, nossa, que legal, né? Enfim. E aí eu voltei então a participar para prestigiar a Evelyn, para prestigiar o Ramon e o André que eu reencontrei. Então em julho, eu não estava me lembrando exatamente quando eu voltei. Olha como a retrospectiva também é legal. E aí voltei lá então em julho. Chegando lá, reencontrei, né, o Renan Vieira. E o Renan, ele comentou comigo de um sonho que ele tinha de fazer um evento desse de networking. O que é o Conecta e Cresce? Conecta e Cresce basicamente é um encontro de empresários onde cada um faz seu pitch. Então eles se reuniam lá na média de umas 30, 40 pessoas. Cada um fazia o seu pitch, falava da sua empresa e sempre tinha uma palestra principal, alguém, né, com algum conhecimento, né, falando ali para todos, né? E no final, né, tinha também lá um coffee break, né, para as pessoas irem interagindo, trocando contato e por aí vai, né? Então era um encontro, né, de empresários e acontecia religiosamente lá toda primeira quinta-feira de mês. E aí o Renan falou, olha, mas eu tenho uma vontade de fazer algo maior do que isso. Pegar um sábado, o dia todo, né, com várias palestras de vários temas diferentes, mas sempre focando no empreendedorismo, esse crescimento pessoal, profissional. Será que a gente não consegue fazer? E eu já havia feito algo em novembro de 23, né, num outro formato. Não era o dia inteiro, mas era uma noite assim, das 19 às 22, né? Eram 3 palestrantes, a gente levou lá cerca de 100 pessoas. Então foi um evento bacana, né? Um pouquinho do que ele queria, né? Eu falei, olha, Renan, já fiz algo similar, né? Tenho vontade de fazer mais, né? Vamos resolver esse teu sonho aí. E dali, pessoal, nós começamos a planejar esse evento. Olha como mudou muito a minha vida, aquele encontro, né, lá no Time Out com o André Tsukamoto e o Ramon Fôlego. E aí em julho, então, quando eu voltei aí a frequentar nessa primeira quinta-feira de mês o Conecta e Cresce, veio essa do sonho. Eu falei, cara, vamos resolver isso daí. E ali a gente já começou a planejar os próximos passos, né? Mas julho, dando uma pausa aí nesse gancho, também foi um momento muito importante na minha vida pessoal, que eu voltei a jogar softball, que é um esporte que eu gosto muito, né? Que é uma versão mais soft, mais leve do beisebol, né? Então eu gosto muito de beisebol, assisto beisebol e estava com vontade, né, de reencontrar alguns amigos. Curiosamente, teve um campeonato de karaokê, que minha filha está cantando. Nós fomos para Uraí, uma cidade vizinha a Londrina, e minha filha ia participar de um campeonato lá de karaokê. Então o objetivo principal era ir para Uraí por causa da minha filha. Só que teve um torneio de soft, e aí um amigo meu, cascólogo, falou, Cleiton, você não quer jogar lá? Eu falei, poxa, será?
né? Na verdade, não foi nem o Cássio que me chamou. Na verdade, foi o pessoal de Rolândia, do Legends. Eles me chamaram para ir lá, eu topei. Só que chegando lá, o Cássio também estaria. Eu fui lá passar para dar um oi. E aí o Cássio estava num time que eles tinham 9. Não, eles estavam com 10 atletas. Precisa de 9 para jogar. E bem na hora que eu cheguei ali, 2, 3 minutos depois, um atleta se machucou. E eu tava de árbitro, tava ajudando lá, tava faltando, né, pessoas, e fui ajudar como árbitro, e bem na minha frente lá um cara se machucou, fraturou o joelho. E teve que ser levado para o hospital de ambulância, ia passar por cirurgia. E aí um dos técnicos, né, que também era atleta ali, desse time que o Cássio tava, foi junto. Então de 10, 2 foram para o hospital, e faltava um. Falei, bom, então deixa eu vou aqui então cobrir você. Então avisei o pessoal do Legends, não vou jogar com vocês, vou jogar aqui com, acho que é Guapirama, porque tá faltando um lá e bora ajudar. E aquilo acendeu aquela chama, né, de voltar nesse mundo, né? E, puxa, também, o esporte faz bem. Então você fazer essa ligação da sua vida pessoal, da sua vida espiritual, familiar, né? E também de negócios, financeiro, ele é fundamental, né? E dei essa pausa aí, mas eu lembro também que em agosto veio o Dia dos Pais, né? Mas o Dia dos Pais para mim foi um momento muito importante, porque minha filha fez uma apresentação, meu filho fez uma apresentação, e eu não sei, este ano, o Dia dos Pais, para mim foi um dia diferente, assim, sabe? Filho é a melhor coisa que tem, né? Só que a gente começa a pensar, né? Puxa, eu poderia morrer por eles, mas será que eu viveria por eles? Olha que louco, né? Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente fala de, se tiver um jacaré pronto para atacar meu filho, você pula na frente, você faz alguma coisa, mas você não deixa aquilo acontecer, né? Então, eu morreria pelo meu filho. Parece fácil de tomar essa decisão, né? Agora, quando a gente olha, mas você viveria por eles, né? Você teria melhores hábitos para viver mais e ficar com eles mais tempo? Eu falei, nossa, né? Nunca tinha parado para pensar nisso. Quais são os meus hábitos? O que eu venho fazendo que me coloca mais distante deles, né? E o que eu deveria fazer que me coloque mais próximo deles, né? Então, assistindo aquele Dia dos Pais, eu falei, puxa, eu quero viver muito mais tempo com eles, né? Quero estar mais próximo a eles. E depois que eu fiz aquela minha corrida de 21 quilômetros, eu estava começando a não me importar tanto com a minha saúde. Não me importar no sentido... Eu praticava exercícios ainda, mas não na mesma intensidade, com a mesma regularidade. Não estava indo fazer exames, então estava meio assim, sendo levado, né? Eu não estava preocupado com isso, sabe? E ali, enfim, acendeu uma pequena chama de voltar a olhar, né, para isso. Então a apresentação da escola ali foi um marco assim que me levou a refletir sobre algumas coisas da vida, né? E aí logo depois veio o aniversário da Carol, né? Bem no comecinho do mês ali. A Carol, ela já tá uma menina muito mais independente, né? Ela deu uma esticada, então é uma hora ali que você começa a olhar também e fala, poxa, acho que eu tô envelhecendo, né? Acho que o filho é muito bom. E eu aprendi também que o filho é muito reflexo de você, né? Então algumas coisas que ela faz errado, antes eu ficava reprimindo, agora eu faço uma reflexão. Poxa, será que ela está tendo essa atitude, esse comportamento, porque é dela? Ou será que de alguma forma está se espelhando no meu comportamento ou no comportamento da minha esposa, né? Então eu comecei a olhar, sabe, um pouquinho para esse lado aí também, né? Olha como filho faz a gente refletir. Se você for refletir nisso, o filho, depois, né, conheci uma pessoa que
que explicou tecnicamente que isso de fato ocorre, né? Os filhos são um reflexo muito de nós, então aquilo que ele está fazendo de errado, talvez ele viu em você fazendo. Foi um mau exemplo, foi um comportamento. E tem muito isso, né? O que a gente fala, mas tem o que a gente faz. Então, se a gente fala para não fazer, mas a gente faz, entra num conflito, e o que fica mais marcante? O que a gente faz, não o que a gente fala. Então, às vezes o nosso filho revelam também os nossos defeitos. Olha que louco. E eu me lembro também que veio o campeonato nacional de softball, né? Então, mês passado voltei a jogar, né? Em julho voltei a jogar, em agosto já tinha o campeonato nacional. E curiosamente choveu no primeiro dia, né? Num sábado, uma chuva muito forte que não estava dando para mandar os jogos. Então fui embora mais cedo e eu lembro que era final de mês já de agosto. Aí peguei, acho que a BYD estava com algumas promoções, aqueles gatilhos de venda, compra agora ou senão vai perder a oportunidade. E aí minha mãe, né, tinha ido visitar lá uma loja da BYD, fez test drive, gostou. Eu não tinha feito test drive, mas ela falou, Cleiton, é bom o carro, vai lá, compra, papapá. E é o último final de semana que está entregando alguns benefícios. Cara, eu lembro que eu saí correndo, acho que eu fui em casa, tomei banho rapidinho, assim, e já fui lá para a loja e comprei o carro. Né? Comprei o carro, nunca tinha comprado um carro assim, sem fazer test drive. Depois eu gravei um conteúdo aqui, fiz um podcast, né, com a pessoa que me vendeu lá o BYD. E foi sensacional, né? Então eu coloquei lá, assistam aí esse episódio, foi um episódio muito interessante, porque fala de várias crenças, né, que a gente tem, o que é verdade, o que é mentira, desse mercado do carro elétrico, né? E lembrem-se que eu estava lá em janeiro, né, com aquela missão de vender o meu carro. Então, aquele carro lá, aquela Mercedes, né, ela foi vendido em agosto. Né? Eu passei a receber o dinheiro em setembro, mas em agosto ele foi negociado, né? Então já me permitiu, né, comprar esse outro carro. E aí eu fui no elétrico, né? E adorei, porque enquanto a Mercedes lá ela consumia 2,3 km por litro de gasolina, né? O carro elétrico, a tendência é que ela não consumisse nada, né? Eu moro aqui numa casa que tem placa solar, e meu carro 100% elétrico, então, né, o custo seria praticamente zero, né? Então eu fui mais nisso, né? Um outro carro, um outro conceito, um outro ideal, um outro motivo. E a ideia era ter um carro mais de cidade mesmo, levar e buscar as crianças na escola, né? Um carro pequeno, prático, fácil de estacionar. Minha esposa, né, já tinha voltado a trabalhar, então ela é dentista. Então ela precisava aí de mobilidade, né? Normalmente os locais que ela trabalha, o estacionamento em volta assim não é muito fácil, né? Então ter um carro ali mais simples para estacionar foi uma jogada interessante. E custo, gente, eu moro, né, um pouquinho mais distante do centro. Então, nós gastávamos ali com o Taos, hein? Que é um carro que não consome tanto quanto a Mercedes, mas o Taos, ele consumia ali cerca de R$ 1.200 por mês, só de gasolina, né? De tanto que você vai e volta, leva a criança na escola, vai trabalhar, faz isso, faz aquilo, enfim. Então, com esse carro 100% elétrico, a ideia é que o Taos fosse menos utilizado e, né, deu tudo certo. Então fica aí uma dica para vocês também de sempre buscar algo que diminua o seu custo fixo, né? Então muitas vezes você precisa do carro para ir e vir, mas busque carros que consumam menos, né? Então nesse caso, né, fui para o elétrico, que tem dado super certo. Inclusive a placa elétrica, né, o investimento foi para que eu pagasse, né, menos de energia. Então comprei aí o BYD, agora estamos aí de BYD. Em setembro veio a Confra do Fusion. O Fusion é um grupo do BNI que eu faço parte. A cada 6 meses eles trocam a gestão.
Então eu estive como presidente por 9 meses. É que eu peguei metade de uma gestão, né, 3 meses. Aí perguntaram se eu poderia repetir. Então eu acabei ficando 6 mais 3, 9. E aí, né, em setembro, eu estava completando 6 meses como coordenador de mentoria. E a partir de outubro, né, aliás, a partir de novembro, se eu não me engano, outubro ou novembro, eu iria assumir a parte de coordenador de educação, né? Então ali na confraternização, nós chamamos também algumas pessoas que haviam fazendo parte, né, do lançamento do Fusion, que foi em junho de 2023, e ali também estava trocando uma gestão, então foi uma época ali de confraternização, foi muito bom, maravilhoso. E aí veio setembro, quando foi um mês também muito marcante em relação ao Conecta e Cresce. Lembra que o Renan falou do sonho? O sonho ele precisa ser construído a execução, né? Então, para a gente resolver o sonho, fazer o Expo Conecta e Cresce, reunir lá 250 pessoas, isso não é da noite para o dia, né? Então, o Conecta e Cresce ele precisava crescer, né? Então, aquelas palestras de 40, 50 pessoas, não estava dando mais, sabe? A gente precisava romper. Então, em setembro, era para ser a palestra do Cleiton, minha palestra, que falaria sobre vendas. E o palestrante de vendas, ele quer o quê? Ele quer público, né? E seria lá na Renault. Então a Renault abriu as portas, disponibilizou o local, e ele falou, olha, o máximo de pessoas que eu já trouxe aqui foram 60 pessoas, né? E falei, bom, 60 pessoas dá para fazer. A gente estava mandando 40, né? Então, acho que 60 a gente consegue levar. Vamos fazer aqui então, fechado. Então, em agosto, quando terminou aquela palestra de agosto, a gente já começou a planejar o de setembro. Então foram quase 30 dias ali. E nesses 30 dias eu aqui como vendas comecei, né, a postar conteúdo, a falar do evento, chamando as pessoas, enfim. Aí essas 60 pessoas que a gente queria alcançar dentro da Renault, as vendas em 10 dias já estavam lá em 60. Eu falei, nossa senhora. E, não, em 10 não, 15 dias. 15 dias já estavam em 60 pessoas. Eu falei, meu Deus. Aí o Luiz, né, que é o gerente lá da Renault, ele falou, não, Cleiton, não precisa fechar não, deixem aberto, vamos atrair mais pessoas aí. Eu falei, bom, então tá bom. E ali, né, fizemos mais uma campanha, digamos assim, para convidar as pessoas e rapidamente chegamos a 80. Ele, não, Cleiton, vamos abrir então para mais 20, vamos para 100. E ali, passado mais 5, 6 dias, pum, batemos os 100. Ele, não fecha não, deixa esse negócio escancarado lá, a gente vai se virar lá, nem que eu tenha que tirar todos os carros lá de dentro, mas a gente vai dar um jeito, né? Gente, acabou que deram 120 compras de ingresso, foi o recorde do Conecta e Cresce. Algumas pessoas, por conflito de agenda, acabaram não indo. Eu acredito que umas 108 pessoas estavam lá para assistir a palestra sobre vendas. E ali nós tivemos a certeza que é um assunto que existe uma carência, né? As pessoas, elas têm um bom produto, elas têm um bom serviço, mas elas não conseguem vender, né? Elas não conseguem atrair a atenção do cliente, não conseguem tornar isso real, em resultado, né? Então, ali foi o momento que nós tivemos a certeza que o sonho do Renan era um sonho possível e era um sonho que precisava ser colocado em prática, porque muitas pessoas precisam alavancar o seu negócio, né? Então, tornou-se um sonho de todo mundo, né? Quem é o todo mundo, né? Então, o Ramon Fôlego, síndico profissional, André Tsukamoto, ele tem uma agência de marketing especializados para médico. O Renan Vieira, né, que é um cara que fala muito de performance, né? Ele é um atleta, ele é um fisiculturista, então ele ensina tanto os atletas, né, do fisiculturismo quanto os empresários, né, a ter uma mentalidade forte para conseguir alcançar o seu resultado. Então ele trabalha muito com essa questão de performance e produtividade.
E eu, Cleiton Fukumoto, franqueado da Prudential, estava entrando aí com o meu conhecimento de vendas. Então esse quarteto, né, decidiu que o Expo faria todo sentido para a vida das pessoas, né? E ali nós também iniciamos então os conteúdos para o Expo, né? Então a gente começou a falar muito nos grupos, começamos a gravar podcasts, tanto nós quatro juntos, quanto com convidados, patrocinadores, e ali começou uma intensidade, né, para o evento que seria dia 23/11. Né? E em setembro também teve o Taiô. Né? Lembra que eu voltei a jogar softball? Então, Taiô é um hotel que fica lá em Caldas Novas. Anualmente eles fazem um torneio onde reúnem algumas equipes aí do Brasil todo, né? Curitiba, Marília, Brasília e por aí vai. E o pessoal aqui de Londrina não estava querendo montar um time para ir até lá. Mas um amigo meu, né, me convidou, o Guilherme Yoshinaga, a fazer parte do time do Taiô, do próprio hotel, né, que é do sogro do irmão dele. Né. E aí eu fui lá defender as cores então do Taiô, nós nos tornamos campeões lá daquele torneio. Né, foi um torneio que eu havia ido há mais de 20 anos atrás, nem casado eu era, mas que me trouxe também boas memórias. Então, além das crianças terem ido, se divertido, né, no local, né, fomos também passear no resort, né, ali em Caldas Novas, que é o Hot Park, acho que é Hot Park, e também esse ambiente familiar, né, de apesar de ser um torneio, ele corria só de manhã, então à tarde, ficávamos com a tarde toda livre, então todo mundo do torneio, né, estava hospedado no mesmo hotel, e passava a tarde no hotel lá, né, bebendo, comendo, conversando, se divertindo, jogando conversa fora. Então, esse laço, né, de amizade, de conexão, nossa, foi muito legal. E aquela questão, né, de você ir furando bolhas, saber o que o cara de Brasília pensa, como ele vive, o que ele faz, né, como que é o cara de Marília, como que é o cara de Curitiba, né, então, São Paulo e por aí vai. Então, eu sempre gostei muito disso, acho isso muito importante, né? Porque nós que somos empresários, nós precisamos ter sempre essa injeção de conhecimento e coisa nova. Então você tem que ter conteúdo, você tem que saber do que falar, como falar, para qual público, você tem que ter experiência, você tem que ter bagagem. E se você não decide fazer algo diferente, se você não decide mudar, você acaba vivendo sempre na mesma tecla. Então imagina uma música onde fosse todas iguais, sempre da mesma forma, né? Fica chato, né? Fica monótono. Então o fato de você experimentando coisas diferentes, lugares diferentes, você vai tomar decisões diferentes, vai conhecer pessoas diferentes, vai ter ideias diferentes. Então é por aí, sabe? Tem coisa que você vai ver que não é para você vai descartar, e tem coisa que você vai pegar para você e falar, cara, isso aqui vai me ajudar muito no meu dia a dia, entendeu? Então, procurem sempre também a buscar essas coisas dentro da sua realidade. Cara, eu não consigo ir para Caldas Novas. Tudo bem, vai para uma cidade vizinha, vai para um bairro vizinho, vai para um restaurante diferente, vai para um parque diferente. Dentro da sua realidade, faça com que o seu cérebro também busque alternativas e condições, experiências, né, diferentes. Bom, em outubro, fui convidado aí para ser um patrocinador do simpósio, né, de fragilidade óssea, né, do meu grande amigo Fernando Yabushita. Ele era o organizador lá, um dos, né? E foi muito bom, né? Não me lembro qual foi a última vez onde a minha empresa, né, com um seguro de vida, patrocinou algum evento. Então foi um momento importante, impactante também para posicionamento de marca. Fui para Foz do Iguaçu. Fui com um casal de amigos que maravilhoso. E aí que tá, ó, o Michael e a Bárbara, nós conhecemos eles no BNI. E lá atrás, né, o Michael me contou que quando ele me viu pela primeira vez, eu ando, né, sempre de terno, e ele me achou assim um cara exagerado para aquela reunião, né? Poxa, por que esse cara tá de terno? Ele teve uma impressão de... metido não é a palavra certa, eu não me lembro o termo que ele usou, mas como se
enfim, eu não estava um cara adequado para aquele ambiente. Só que depois que ele me conheceu na essência, ele falou, poxa, gostei muito do japonês, né? Quando eu vi pela primeira vez não fui muito com a cara dele, mas enfim, nos tornamos grandes amigos. Ele frequenta a minha casa, eu frequento a casa dele, a gente sempre combina um restaurante e aí fomos viajar. Então uma pessoa, gente, que eu conheci numa reunião de network, o cara se tornou um grande amigo meu. Ele é meu cliente, eu sou cliente dele, ele tem uma fábrica de estofados, né? O sofá dele aqui, ó, do lado aqui, que tá aqui do meu lado, é ele que fez. Então, olha como uma reunião de networking muda a sua vida, né? Às vezes, cara, uma única pessoa pode transformar toda a sua vida. E a Bárbara e o Michael, né, transformaram a minha vida de uma forma positiva, né? A Caroline convive com a filha dele, com as filhas dele, ele tem 3, de uma forma maravilhosa, né? E outra, não paramos por aí não, a gente tá combinando e vai fazer alguma outra viagem, então deu match, né? Só que se ele não permitisse isso na vida dele, no sentido de, cara, eu não vou em reunião de network, eu não gosto, não quero, e se eu também fosse assim, ou apenas um dos dois fossem assim, nada disso teria acontecido. Talvez eu nunca conhecesse o Michael, nem ele a mim, né? Então, o fato de nós dois, ao mesmo tempo, termos nos permitido conhecer pessoas novas e diferentes, olha aí, virou uma amizade, que, né, espero que seja para a vida toda. E outras gerações ainda, né? As filhas dele com os meus filhos. Olha que louco. Né? Então, às vezes você está aí reclamando que a coisa não acontece na tua vida, mas você está se permitindo acontecer? Né? Então, se você estiver indo sempre no mesmo lugar, sempre com as mesmas pessoas, sempre com a mesma conversa, será que vai dar certo? Se não deu até agora, a chance de continuar não dando certo é muito grande. Então você tem que se permitir a fazer algo diferente também, para ver se algo diferente acontece na tua vida, né? Mas em outubro, tanto por essa preocupação com a Expo, que estava muito próximo, você sempre acha que deveria ter começado a planejar antes, algumas coisas começaram a sair fora do eixo em relação à minha saúde. Eu notei que eu estava com sobrepeso, estava praticando menos exercício, estava comendo mal, estava trabalhando muito, porque além de manter o meu desempenho no seguro de vida, eu tinha que dar certo no Expo Conecta. Por quê? Foi um evento diferente daquele meu 1º de novembro de 2023, que eu contei muito com a ajuda de patrocinadores. Então, a maioria dos patrocinadores que a gente dividiu em várias categorias, né? Aquela categoria que pagava um pouco mais, a maioria foram eu que convidei, eles acreditaram no projeto, vieram junto comigo. Então esse senso de responsabilidade, que aquilo precisava dar certo, eu precisava entregar aquilo que eu prometi, para mim era muito forte. Então isso faz parte da minha essência, né? Se eu fizesse um evento só para mim, e o evento não tivesse pronto, e ninguém fosse lá, ou 5, 10 pessoas fossem, tudo bem. Eu sei onde eu errei, e só afetou a mim, tá tudo certo. Agora, quando isso envolve outras pessoas, né, principalmente patrocinador, o cara está injetando dinheiro, ele está confiando em você, isso para mim é uma responsabilidade maior ainda, né? Tem os meus sócios. Então, eu me coloquei uma pressão muito grande, né? Comecei a engordar, ter problemas de pele, muitas alergias e por aí vai. Então, olha só como o desequilíbrio emocional afeta diretamente a nossa saúde, né? E para ganhar peso é fácil, né? A gente perder é difícil, né? Então, ali eu me vi numa situação, né, que foi piorando. Mas eu coloquei ali na minha cabeça que eu precisava entregar o Expo, né? Então, tudo bem, eu estou sofrendo agora, mas a partir do dia 23/11 de 2024, ponto, isso vai acabar e eu vou focar em outras coisas, aí sim vou cuidar mais de mim e por aí vai, né?
Então, novembro começou com uma grande intensidade de eventos, também em prol do Expo. Muitos não foram diretamente com esse objetivo. Por exemplo, né, nós fizemos uma confraria, vinhos. Eu nunca havia planejado uma confraria. Junto com um amigo, Gustavo Skoralik, da Astora Imóveis, nós falamos, olha, ele gosta de vinho, eu gosto de vinho. A princípio, outras pessoas nos ajudariam, né, a fazer essa confraria, por uma questão de agenda, conflito aí de algumas coisas que não vêm ao caso. Essas outras pessoas, elas não estavam conseguindo dar tanto apoio, e aí eu e o Gustavo chegamos ao ponto de pensar em desistir, falar, ano que vem a gente mexe com isso, deixa quieto. Mas o Gustavo, ele foi um dos patrocinadores do Expo. E aí nós fizemos um jantar lá no Matsuri, que também era um dos patrocinadores do Expo. Fizemos um jantar para reunir os principais patrocinadores. E nessa reunião, nesse jantar, o Gustavo falou, Cleiton, que pena que a gente não vai conseguir fazer a confraria, mas, poxa, eu tinha lá umas 4 pessoas que estavam topando ir. E aí eu falei, eu tinha umas 2 pessoas que estavam topando ir. Ele, Cleiton, o que você acha da gente fazer um evento menor, né? A princípio, a gente queria fazer um evento para 18 pessoas. E tava ali que a gente tava em meia dúzia. Vamos fazer um então para meia dúzia? Vamos. Mas olha, vamos convidando todo mundo, né? Se der mais, ótimo. Gente, de uma semana para outra, hein? Uma semana para outra, tá? Nós conseguimos ali, eu lembro que era uma quarta-feira. Eu faço parte de uma célula, né? Que eu estudo bíblico, que é de quarta-feira. E não deu para desmarcar, então esse jantar com os patrocinadores foi na quarta-feira, então por isso que me marcou, que era uma quarta, que eu tive que faltar na célula, eu não gosto de faltar na célula, mas para a outra semana, que se eu não me engano também seria na quarta-feira, então era exatamente uma semana, né, que nós tínhamos para que desse certo essa confraria. E agora era só eu e ele convidar, né, pessoas. E começamos a convidar. No fim, foram 24 pessoas inscritas. 3 acho que não puderam ir, nós estávamos em 21. Olha só, né, pessoal, como que se você acreditar que aquilo vai dar certo, se você colocar seu cérebro para buscar alternativa, para eliminar o que é desculpa, ou não dá, né? Você vai buscar alternativas, você vai lembrar de pessoas, você vai convidar e a coisa vai acontecer. E aconteceu. Então nós fizemos uma confraria que estava fadada a não existir. Em uma semana conseguimos aí reunir 21, vamos colocar aqui. 24 compraram, 21 estavam presentes. Por incrível que pareça, uma pessoa esqueceu, gente, de uma semana para outra ela esqueceu que comprou e estava... Não, ela comprou na segunda e esqueceu que o negócio era na quarta, mas enfim. O importante é que deu certo, conseguimos fazer uma reunião de network, conseguimos ter um conhecimento sobre vinho, conseguimos, né, dividir uma boa mesa, e negócios dali surgiram, vários negócios dali surgiram. Eu fiz clientes ali de pessoas que eu não conhecia, me tornei cliente de pessoas ali que eu não conhecia. Olha que legal, olha como o poder do networking pode realmente transformar vidas, né? Bom, e foi uma forma também da gente divulgar, né, o nosso Expo Connect. Algumas pessoas não puderam ir, mas já sabem do que se trata, já ouviram falar, então o posicionamento de marca também já foi importante ali, né? Fizemos várias lives com várias pessoas diferentes, sempre tentando furar bolhas. E aí veio o Expo Connect. Então, dia 23 de novembro, aconteceu o Expo Connect.
Aí tem uma frase que ficou muito famosa nos bastidores, que é fica tranquilo, vai dar tudo certo. Porque até o dia 23, até o dia 22/11, que é um dia antes, eu tava muito preocupado, assim, do tipo, cara, isso foi visto? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Então, checando os últimos detalhes, né? Eu já fiz uma pós-graduação em gerência de projetos e algumas coisas não estavam na minha mão e aquilo, a informação não chegava, então eu tinha dúvidas se aquilo foi checado, então eu estava um pouco apreensivo, assim. E tanto que meus sócios, né, também foram, né, se preocupando, resolvendo os problemas, mas sempre mantendo a calma. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. E fui realmente me tranquilizando. No dia 22, um dia antes, pum! Não sei, aquela adrenalina baixou num nível assim que eu tava em paz. Eu falei, cara, tá tudo certo, tá tudo planejado, o negócio vai ser um sucesso. Muita oração, compartilhei com amigos da célula, que foram lá, inclusive, no dia 23, nos prestigiar. Então, a coisa realmente estava tomando um corpo assim que tinha tudo para dar certo. E no dia 23, realmente deu certo. Foi um sonho realizado. Foram 220 pessoas que estiveram presentes. A nossa maior preocupação eram as pessoas ficarem para o período da tarde, nessa retenção. Mais da metade ficou, né? Então acho que foi, para um primeiro evento, assim, nós nunca havíamos organizado um evento desse tamanho, né? Foi no centro de eventos do Aurora Shopping, naquele mesmo lugar que eu passei o carnaval. E é um centro de eventos, assim, muito respeitado na cidade de Londrina, fica numa região nobre, tem um custo mais elevado. Então, você fazer um primeiro evento dessa magnitude é acreditar muito que você pode fazer, acreditar muito nas conexões, acreditar muito nas pessoas. E até gravamos um podcast, né, contando um pouco, nós 4 ali como sócios, contando como foi, e realmente o que fez o Conecta, o Expo Conecta dar certo, foram as pessoas. Então, pessoas precisam de pessoas. Por mais competente que nós fôssemos, por mais competente que os palestrantes que estavam ali fossem, precisávamos do público. Se o público não engajar, se o público não aderisse, nada disso vai funcionar. E a gente conseguiu levar o público gostou, sabe, você sentia essa energia das pessoas, né, fazendo perguntas, querendo saber quando é o próximo, sabe, é uma coisa assim que a gente nunca mais vai esquecer, muito pelo contrário, né? Dali nasceu uma empresa propriamente dita, né? Mas antes disso eu vou falar do nível do Rafael, né? O Rafael fez lá os seus 3 anos no dia 28 de novembro, né? Então quero deixar um carinho especial aqui pro Rafael. Parabéns, filhão. Bom, aí dezembro, gente, já começou firme e forte com essa questão do networking, né? Porque como o Expo deu muito certo, as pessoas queriam mais eventos, mais eventos, mais eventos. Só que é final de ano, né? Então a gente já havia decidido que depois do Expo seria uma férias, então dezembro não teríamos evento, muito pelo contrário, estaríamos registrando a nossa empresa, estaríamos planejando a nossa empresa para que 2025 inicie muito forte. Então vou gravar um conteúdo aqui do nosso planejamento estratégico para 2025. Mas fazendo as reflexões aqui de 2024, né? Dezembro foi um mês de reconhecimento de tudo que foi realizado em 2024. E, gente, nesse reconhecimento, eu vou separar alguns aqui. Dezembro foi um mês muito... Está sendo, né? Hoje estou gravando esse conteúdo aqui no dia 30/12. E dezembro, olha só. Eu tenho uma funcionária, o nome dela é Jennifer. Ela
Eu gosto muito de conversar com ela me ensina muitas coisas. Ela tem 7 filhos. Tá? Então, uma pessoa que tem 7 filhos nos dias de hoje, talvez você aí nem tenha filhos, ou nem tenha casado, ou tenha um, tenha dois, né? E já reclama que é muito difícil. Ela tem 7. E o mais velho ali deve ter 21, mais novo, 1 ano e meio. E não é que ela não se planejou não, tá, gente? Ela teve 5 filhos, o marido fez uma vasectomia, ela acabou engravidando, e ele fez o exame e estava ali passando 30%. Poxa, né? Acabou vindo o 6º filho. Ela acabou fazendo então a laqueadura. Só que aí acabou vindo o 7º filho. E agora ela está na fila para, né, realmente tirar tudo e não ter mais esse risco, né? Mas Deus mandou e não é fácil, né? Imagina uma casa pequena, 7 filhos, né? Imagina quanto de arroz, feijão, coisa que para nós é algo simples, para ela é super intenso. Pedir uma pizza, não é uma pizza, gente, é 4 pizzas, né? Então, é uma família de 9 pessoas. Então, é tudo muito, né? E aí, numa conversa, assim, que a gente sempre tem aqui, eu perguntei pra ela, né? Falei, ô Jennifer, e dos 7 filhos, né? Existe um que você prefere, né? Ela disse não. Né? Todos ela ama da mesma forma, mas que muitas vezes ela deixa de fazer o sonho dela em busca dos sonhos dos filhos. Então a necessidade dos filhos está sempre acima do dela, né? E aí um dia ela estava cantando uma música também, ela me falou que é de autoria do Roberto Carlos, mas eu não achei essa música. Ela estava cantando uma música que ela me falou, né, que o pai dela cantava essa música enquanto ficava penteando o cabelo dela ali, com seus 5, 6 anos. E o pai dela falava, né, olha filha, um dia eu vou te levar para a praia. O sonho do pai é te levar para a praia. No fim, o pai dela ainda é vivo, mas esse tempo todo passou, ele nunca conseguiu levá-la, né, não teve essa condição financeira, nem de tempo para poder levá-la à praia. E aí ela falou que o sonho dela era ir para a praia, conhecer a praia. E aí, gente, vem aquela coisa, né, de, poxa, algo que pra gente muitas vezes é muito simples, para as outras pessoas é um sonho, cara. Algo que eu tenho para mim que o sonho é uma coisa muito forte, né? É algo que você precisa fazer da sua vida antes de você deixar a sua vida. É algo que norteia, né, aonde você quer chegar, aonde você quer ir. E muitas vezes você sonha coisas que você, olhando hoje teu histórico, que você talvez no subconsciente ou no consciente, às vezes, você acredita que é um sonho, mas é que ele nunca vai ser alcançado. Então você coloca esse nome, sonho. É algo que seria muito bom, mas eu sei que eu não vou conseguir. Então eu chamo de sonho, né? Algo inalcançável. Já tem gente que não, que coloca o sonho como uma meta. Ah, meu sonho é esse, eu vou colocar como meta e vou alcançar. Mas cá entre nós, essas são a mínima parte. Muitos, quando você pergunta qual é o seu sonho, ele traz coisas, quando a gente fala de coisas, né, que muitas vezes é muito inalcançável, muito longe da sua realidade. Essa que seria a palavra mais correta. E na hora que ela trouxe isso, e eu já fui pra praia tantas vezes, eu amo praia, inclusive a senha aqui do meu Wi-Fi foi por muito tempo, eu amo praia. É que daí a minha mãe foi fazer manutenção aqui, o cara veio aqui e eles mudaram, mas gente, você vê, né, que tudo na vida, para algumas pessoas pode ser muito simples, mas para outras são muito difíceis. E aí eu falei, vou resolver esse sonho também. Já resolvi do Renan, vou resolver da Jennifer.
E aí comecei lá atrás, né, isso em meados de agosto, comecei a planejar e dezembro, depois de passado o Expo, seria a realização do sonho da Jennifer. E aí, gente, pessoas precisam de pessoas, né? Então olha a logística, eu tive que contar com a ajuda de muitas pessoas para que isso desse certo. Não é só a questão financeira, dinheiro não compra tudo. Até porque eu não tenho para comprar tudo, mas, por exemplo, as pessoas, né, a Jennifer e a família, nunca haviam viajado de ônibus. Então, para grandes distâncias, né? Como é que seria ir, né, de Londrina até o litoral catarinense? A gente olhou lá, muito pinga-pinga, muito risco, viagem cansativa. Vamos para São Paulo. Ok, mais simples, vai até Barra Funda, da Barra Funda vai até o Tietê, do Tietê, pum, já vai para a praia. Essa era uma opção. De avião, nossa, estava muito caro e os horários também não eram muito bons. Vamos de carro, vamos alugar um carro. Também não dava. Muitas pessoas, eles não têm experiência em dirigir na estrada, não deu certo. Então voltamos para a ideia do ônibus, só que aí a minha mãe veio para a formatura da Caroline, então teve a formatura da Caroline em dezembro. A Caroline, inclusive, gente, ela que foi a criança que foi, como é que eles chamam? Que fez a leitura, né? O discurso na formatura. Fiquei muito orgulhoso. Enfim, então minha mãe viria para a formatura da Caroline e falou: mãe, então você vai com eles de ônibus. Então a gente marcou uma data, que seria dia 5 de dezembro, dia 4 de dezembro era a formatura da Caroline, dia 5 de dezembro a gente daria entrada lá na praia. Então alugamos uma casa com 5 suítes, eu acho, cada um no seu quarto lá. A família dela teve que ser dividida em 2 quartos, né, por óbvio. E foi em Ribeira de São Lourenço. Então, um local que a água não é tão forte, né? A areia é tranquila, não é tão cheia nessa época. Então, nessa questão de perder filho, estava tranquilo. E aí alugamos então essa casa no Airbnb, compramos as passagens de ônibus, né? Minha mãe então foi com eles de ônibus, né? Para nos perder nas paradas, enfim. Chegando lá, meu irmão encontrou com eles no metrô, e aí nós usamos a rodoviária do Jabaquara, né, para ir até a praia. Então eles já, de praxe, já andaram de metrô também pela primeira vez. E olha as pessoas me ajudando aí, né? Chegando lá na praia, né, as minhas tias que moram em Atibaia também iriam descer lá para ajudar a gente. Meu primo Vinícius também iria descer de São Paulo para ajudar a gente. Porque eu não queria, a Jennifer, ela queria retribuir isso tudo com o serviço, né? Como ela não tem dinheiro, então ela queria retribuir com o serviço, queria ficar cozinhando, limpando a casa. Eu falei: Jennifer, aí não faz sentido, né? Você está indo conhecer o mar, a praia, seu sonho, e aí você ficar lá, né, trabalhando. Não, a gente quer que você vá para curtir, né? Seria as férias que você nunca teve, e ela realmente nunca teve férias. Então são 3, 4 dias ali que você vai tirar para realmente passar o dia inteiro cuidando dos seus filhos, né? Dando banho em todo mundo, sem preocupação com o horário, é só curtir e se divertir, né? E assim foi feito. Então todas essas pessoas, né, que eu fui citando aqui precisavam fazer parte para que a coisa funcionasse. E eu aqui com a minha família, a gente foi de carro para encontrar com eles lá. A casa que a gente pegou não era tão pertinho assim da praia, então precisava ter, né, 1 ou 2 carros para poder ir e vir da praia. Mas olha, sensacional, ela tem uma família incrível, né? Uma preocupação também seria, né, se os meus filhos dariam certo com os filhos dela, enfim, deram super bem, né? Olha, não teve uma briga, são super educados, responsáveis, ajudam ali na medida do possível. E então foi uma experiência marcante e mais um sonho resolvido.
né? Algo que algum dia eu vou gravar um conteúdo aqui, ela vai contar essa história para nós, de como foi para ela, né? Porque são coisas, né, que a gente precisa deixar imortalizado, né? Ela tem que se tornar um exemplo, tem que... isso que a gente fez por ela e que ela faz por nós, vocês precisam saber, né? Ela nunca vai precisar, né, devolver financeiramente isso que a gente fez. Por quê? Porque ela já devolve isso de outra forma, né? Mudando a nossa vida com o que ela vive, né? Então é inexplicável, tá? Bom, os networkings começaram a se fortalecer, né? Dezembro, então a Expo deu muito certo, fomos conhecer lugares diferentes, pessoas novas, né? A gente realmente abriu a empresa Instituto Conecta e Cresce, então agora é uma escola de educação de negócios para empresários. Nós temos produtos presenciais, nós temos produtos digitais, temos podcast. Então o podcast que antes era eu que fazia, né, o podcast Você e Seu Negócio, agora ele é um produto dentro do Instituto Conecta e Cresce, é como se fosse uma fusão aí de negócios, de empresas, né? Então vocês vão ver muito conteúdos novos, diferentes, né, para esse nível, né, para ensinar você e ao seu negócio a prosperar cada vez mais. Então acompanhe, de novo, já curte, já dá o like aqui, acompanhe mesmo, porque vai ter muita coisa bacana aí por esse ano de 2025, né? Fazia muito tempo que nós aqui não passávamos o Natal em Londrina, né? É minha cidade natal, a cidade natal da minha esposa, a cidade natal do Rafael. A Carolina nasceu em São Paulo, mas é uma cidade que para nós representa muita coisa, mas por questões assim de parentes morando fora, etc., há muito tempo não fazíamos o Natal em São Paulo, em Londrina, e esse ano decidimos passar por aqui, foi muito bom mesmo. Quem organizou o Natal foi a minha esposa, Daniele, junto com outras pessoas, de novo, né? Pessoas precisam de pessoas, ninguém faz nada sozinho. Mas normalmente eram as tias, né? Os mais velhos que tomavam a frente e a gente apoiava. Dessa vez foram já essa nova geração, né? Minha esposa com as primas. E olha, gente, foi surpreendente. Minha esposa, acho que ela nunca havia organizado, né, um evento assim, com tanta gente, e junto com as primas que tirando uma ou outra com mais experiência, mas eram duas que estavam mais à frente, né, a Viviane e a Daniele. Acho que elas, eu não sei, nunca perguntei isso para a Vivi, né, para a Vika, mas acho que ela também não tinha organizado um evento tão grande assim, né? Com tantas pessoas envolvidas e ela tendo que olhar tudo. E olha, gente, são duas mulheres com filhos pequenos, tá? Então, a Vika tem um filho de 2 anos e pouco e 1 ano e pouco. Então, 2 bebês, né? E a Dani aí também, poxa, olha, surpreenderam positivamente, viu? Parabéns aí para as meninas, né? Então é isso, pessoal, estamos chegando ao fim aqui. Desculpa, nunca gravei um conteúdo tão denso, estou até cansado aqui de tanto falar, mas eu precisava deixar, né, registrado essas minhas reflexões de 2024. Foi um ano disruptivo, né? Eu abri uma empresa nova, né, com outras pessoas. Então, a gente sabe que não é fácil, né? É quase que um casamento, então você tem que ter muita certeza da essência dessas pessoas. E já fizemos várias coisas juntos, né? Esses 4 sócios. E essa essência deu match, cada um tem a sua particularidade e nós nos completamos. Então, acho que isso que é o mais importante. E temos um único objetivo, né, que isso também é legal, porque o foco de todo mundo é ajudar o empresário, né, ajudar o profissional liberal, o autônomo, o pequeno médio empreendedor a alavancar a si mesmo, né, e o seu negócio, né? Então, quanto mais pessoas prósperas nós tivermos, o mundo será um mundo melhor. Só que nós não podemos, né, só pensar no dinheiro. Prosperidade não é só grana, né? Prosperidade
você também estar bem em outras áreas, né? Então falaremos muito aqui, tanto no meu canal quanto no canal do Instituto Conecta e Cresce, de networking, de marketing digital, de vendas, de produtividade, gestão de tempo. Então são coisas que todo mundo precisa ter, né? Então fique com a gente, siga e acompanhe e ajude esse projeto. É um projeto muito bonito, né? Nasceu grande, né? E tem tudo para ser maior ainda. Só que pessoas precisam de pessoas, contando com vocês, e vocês podem contar conosco sempre. Até antes do fim. Um abraço.